Boa noite, irmãos. Que graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Um prazer, um privilégio ter você conosco mais uma vez nessa noite, para que possamos juntos prestar culto a Deus, para que possamos juntos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade e para que possamos juntos aprender um pouco mais a respeito de Deus, dos seus atributos, a respeito do seu Filho, a respeito do seu Santo Espírito. Eu queria convidar você a uma leitura inicial para que nós possamos então abrir esse tempo de louvor, de adoração e de culto ao nosso Deus. E essa leitura inicial nós faremos na primeira epístola de João, no capítulo 3, nos versículos 5 e 6. Primeira de João, capítulo 3, versículos 5 e 6, versículo 4 a 6, vai dizer assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O que João está tratando aqui, e de que nós vemos de forma muito clara nos demais livros que formam o cânon bíblico, é de que o pecado retratado aqui, descrito aqui, não é um pecado pontual, não é um pecado que nós cometemos vez ou outra inadvertidamente. Mas João está falando aqui de um estado de pecado. João está falando aqui de uma conformidade com o pecado. João está falando aqui daqueles que se amoldam ao pecado, que vivem numa vida de pecado, sabem que estão em pecado, mas que optam por essa escolha, para não abrir mão de alguma outra coisa, de algum tipo de prazer, algum tipo de benefício. Eles optam então por viver essa vida de pecado. E aí João vai dizer aqui, e vários outros autores bíblicos também irão dizer, inspirados pelo Espírito Santo, de que aquele que permanece nessa situação, daquele que vive abraçado ao pecado, esse não conheceu a Deus. Porque de fato, irmãos, quando nós somos regenerados, nós obrigatoriamente devemos tomar nojo pelo pecado, aversão pelo pecado, porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, e o Espírito Santo de Deus não habita em lugares impuros. O Espírito Santo de Deus não habita em meio à iniquidade. Então nós precisamos trabalhar dia a dia travar dia a dia essa batalha, essa luta contra as nossas tentações. O nosso desejo continuará sendo contra nós, mas a nós cumpre dominá-lo. Então essa é o grande ponto de tensão do crente aqui nesse mundo: lutar contra o pecado, buscar uma vida de santidade, buscar se parecer mais com Jesus. Nós temos falhado, nós temos fracassado muitas vezes nesse aspecto, vencido algumas vezes, mas fracassado em outras. Por isso eu queria convidar você a se colocar diante de Deus em espírito de oração nesse momento, a colocar a sua vida diante de Deus nesse momento, a se arrepender dos seus pecados, fazer isso de forma silenciosa, íntima, você e Deus. Só há um mediador entre você e Deus, Cristo Senhor. Então faça isso pela mediação de Cristo, fale com Deus, peça a Ele que tenha misericórdia de você, que perdoe os seus pecados, porque o Senhor está perto daqueles que têm o espírito quebrantado. Eu farei também uma oração de confissão, rogando a Deus que tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Oremos. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, com o espírito quebrantado, Deus, cientes que somos de que temos falhado muitas vezes contra o Senhor, contra a Tua lei, contra as Tuas ordenanças. Temos ainda muitas vezes tropeçado e nos deixado levar pelos nossos olhos, pelos nossos impulsos, pela nossa língua, tomando ações e reações que envergonham o Teu Evangelho e que não condizem, Deus, com uma vida santa, cristã, da qual nós deveríamos viver e da qual nós muitas vezes dizemos estar vivendo. Há uma diferença, muitas vezes, um abismo
muitas vezes, entre aquilo que falamos e pregamos e aquilo que verdadeiramente vivemos. E nós, sinceramente, nos envergonhamos disso. E pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que se compadeça de nós e que perdoe os nossos pecados, Pai. Queremos aproveitar essa oportunidade para também pedir ao Senhor que fale ao nosso coração através do estudo dessa noite, que o Seu nome seja exaltado através do estudo que iremos proceder agora e que o Teu povo seja nutrido, Deus. E mais do que isso, pela ação do Espírito Santo de Deus, que o Teu povo possa se tornar dia a dia não apenas ouvinte, mas praticante da Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos pela mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, querido. Queria convidar você então a que caminhe até a segunda epístola de João, que é o texto de nossa meditação, de nossa ministração nessa noite. Segunda epístola de João, são apenas 13 versículos. Farei a leitura, os irmãos, onde quer que sejam, mantenham a reverência, o temor e o tremor diante da leitura da palavra de Deus. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Muito bem, irmãos, chegamos então à segunda epístola de João. João escreveu então, além do Evangelho, as 3 cartas, assina as 3 cartas. Chegamos à segunda e nós veremos que existe uma unidade no pensamento do apóstolo João, do discípulo amado. Existe uma coerência naquilo que ele ensina. Ele se propõe a algo desde que escreve o Evangelho e ele leva então esse mesmo sentimento, essa mesma linha de raciocínio, essa mesma apologética, defesa, até o seu último escrito inspirado, que é a terceira epístola, a qual veremos, se o Senhor permitir, na próxima semana. Aqui na segunda epístola, João irá tratar dos mesmos assuntos que tratou na primeira epístola. Nós já conhecemos os assuntos, nós já sabemos os motivos, mas apenas para que fique bem fixo, inculcado na nossa mente, João está tratando preponderantemente do amor fraternal, da necessidade de nós expressarmos amor pelas pessoas, porque o amor de Deus está em nós, a defesa do Evangelho, da sã doutrina, da doutrina dos apóstolos, uma vez que os falsos ensinos e as heresias tentavam entrar pela igreja. Nós estamos aqui no final do primeiro século. E João trata também a respeito da convicção, da certeza da natureza divina de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vai se basear, todo o ensino de João nas 3 epístolas, vai se basear mais ou menos dentro desses 3 pontos, dentro desses 3 enunciados.
Nós vamos caminhar de forma expositiva, como sempre fazemos, verso a verso, para entender então o que João tinha para os seus leitores originais, contextualizar para a igreja de hoje e depois fazer algumas aplicações para a nossa vida. Versículo 1. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Alguns comentaristas hão de dizer que João escreve essa carta a uma senhora. O início do versículo 1 está dizendo isso. O presbítero à senhora eleita. Então João se apresenta, o presbítero significa ancião, então João pode estar aqui dizendo a respeito de um ofício de presbítero, uma vez que a função de apóstolo e de presbítero naqueles dias eram funções muito parecidas, né? Ofícios diferentes, mas funções muito parecidas. Então ele se apresenta, ou pode ser também ancião, já que João já aqui se encontrava no final da sua vida, já era um homem de idade avançada. Então o presbítero, eu, João, escrevo à senhora eleita e aos seus filhos. Alguns comentaristas, como eu disse, vão defender que de fato essa era uma senhora que abrigava em sua casa uma igreja. Nós sabemos que nesses dias, entre o ano 85 e 95 da era cristã, ainda não existiam igrejas, templos espalhados. As igrejas eram o povo de Deus que iam se convertendo e que iam encontrando uma casa, alguém abrir a casa para que houvesse ali os cultos. Então essa pode ser realmente uma pessoa, uma senhora crente, e que abrigava na sua casa uma igreja. E João pode estar escrevendo a essa mulher para que essa mulher então faça a leitura pública dessa carta em um dos cultos que ali ocorresse. Mas uma outra parte de comentaristas com as quais eu me identifico mais aqui nessa segunda visão, nessa segunda vertente, estarão Stott, estarão Dr. Augusto Nicodemos, estarão Reverendo Hernandes Dias, os dois últimos da nossa denominação, e eles vão defender que de fato a senhora eleita aqui é uma referência à igreja do Senhor, à noiva do Senhor. Me parece ser essa uma melhor alternativa. Então, caminhando por essa linha, sem ignorar completamente a outra, nós diríamos que João diz à senhora eleita, à igreja do Senhor e aos seus filhos, ou seja, aos membros dessa igreja, aos crentes dessa igreja. Você há de se lembrar que João muitas vezes na primeira epístola fez referência aos seus leitores, chamando-os de filhinhos, de filhos. Então João, eu, presbítero, escrevo à igreja, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então João se apresenta, João diz a quem está escrevendo, e João já faz aqui o discípulo do amor, né? O discípulo amado e o discípulo do amor, que tantas vezes pregou e enfatizou a questão do amor, vai dizer que ama a essa igreja, a esses crentes, e ele ama esses crentes porque esses crentes estão na verdade, porque esses crentes estão alicerçados na verdade. O Senhor Jesus nos disse: eu amo os que me amam, os que procuram me encontram. E João vai fazer um link com o versículo 2 para explicar do que se trata essa verdade que ele disse no versículo 1. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Então essa verdade da qual João está se referindo aqui, para todos os que conhecem a verdade, e é por causa dessa verdade, e por causa dessa verdade está em nós, ela permanecerá em nós para sempre. O que João está tratando aqui, o que João está dizendo aqui, é do Evangelho do Senhor Jesus, é do próprio Senhor Jesus, é do Espírito Santo de Deus que habita em nós, é da verdade eterna que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que viria, como de fato veio, para redimir o povo de Israel, aqueles que crescem no seu nome. Judeus e gentios que crescem que Jesus Cristo é o Filho de Deus seriam salvos. Essa é a verdade, essa é a doutrina dos apóstolos, esse é o evangelho da graça do Senhor Jesus. Então todos aqueles que estão firmados nessa verdade, e essa verdade estará conosco para todos sempre,
todos os que estão nessa verdade fazem parte desse grande grupo, fazem parte dessa grande instituição orgânica, viva, dinâmica, atuante, que é a igreja do Senhor, comprada pelo seu próprio sangue. Essa verdade estará conosco para todo sempre. João já havia dito isso, escrito isso lá no seu evangelho, no capítulo 14. Então ele já pontua, porque ele vai falar um pouco mais à frente, como já havia falado na primeira carta, a respeito das heresias, das falsas doutrinas. Então ele já inicia a segunda carta pontuando: para vocês, para nós que estamos na verdade, essa verdade estará conosco e nos acompanhará para sempre. Não é como um vento de doutrina que sopra aqui e ali e logo acaba e logo termina. Não, essa é a verdade que estará conosco para sempre. E ele vai entrar então pelo versículo 3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Ele termina essa primeira parte, uma parte mais voltada para uma saudação, colocando esses três elementos basilares da fé cristã, né? A graça, a misericórdia e a paz. A graça, que é aquilo que nós recebemos sem merecer. A misericórdia, que é aquilo que nós recebemos, que nós não merecíamos e recebemos. Merecíamos o inferno, recebemos a misericórdia. E a paz, que é a paz do Senhor, que excede todo entendimento e que faz com que nós, os crentes, possam viver nesse mundo não pertencendo a esse mundo. Lembra da oração de Jesus? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então é essa paz que excede todo entendimento que faz com que o crente no Senhor Jesus consiga viver no meio desse mundo hostil, no meio desse caos, no meio de um mundo caído, e que nós sabemos que é um mundo caído, deturpado, corrompido, mas que nós consigamos viver aqui, correr a carreira que nos é proposta, cientes de que nada do que está aqui nos afeta de forma eterna. Pode nos afetar enquanto andamos por aqui, mas de que é apenas uma parte do caminho, de que isso aqui é uma travessia, de que isso aqui é uma passagem. Então que a graça soberana de Deus esteja com todos, que a misericórdia, o favor, a complacência de Deus estejam com todos, e que a paz infinita de Deus estejam com todos. E ela parte, né? Ela provém de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. E aí João vai então entrar pelo versículo 4, expressando a sua alegria por ver, por entender, por ter notícias de que a igreja caminhava dentro da verdade. Ele vai dizer no versículo 4: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então, a alegria, o contentamento que João expressa aqui é a alegria de ver que os seus filhos continuam caminhando na verdade, continuam caminhando na sã doutrina. Observe você, irmãos, passe os seus olhos por esses 4 primeiros versos e vejam quantas vezes é repetida a palavra verdade nesses 4 versos. João está aqui enfatizando o fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo é o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento, que os judeus tão bem conheciam. E mais que isso, ele está enfatizando aqui a condição trinitária. Ele está enfatizando aqui o poder de Deus, o fato de Deus ser o único Deus vivo e verdadeiro. Tantas doutrinas, tantos grupos religiosos estavam negando isso, tantos grupos religiosos estavam fazendo a defesa de um falso
evangelho, e João se vê aqui na obrigação de enfatizar por várias vezes, a questão da singularidade do Deus da Bíblia, e ele faz isso por várias vezes aqui nos 4 primeiros versos. Se você se lembrar ao longo da história, quantas e quantas vezes nós temos confrontos de defesa dos filhos de Deus, defendendo o Deus da Bíblia, defendendo a autoridade, defendendo a primazia do Deus da Bíblia, enquanto tantos povos e tantas vertentes optavam por serem politeístas, por adorarem a outros deuses. Nós vemos Josué fazendo isso. Lembra lá de Josué? Quanto a vocês, sigam o Deus que vocês quiserem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos Paulo fazendo isso, pregando em Atenas. Lembram disso? Olha, caros atenienses, me parece que é essa a palavra que está lá. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, pois passando aí pelas ruas, vejo a quantidade de deuses que vocês adoram. E aí eu vi aqui que tem um altar para o Deus desconhecido. O Deus desconhecido, um altar para o Deus desconhecido, é porque eram tantos os deuses que eles adoravam, que os gregos adoravam, querido, que eles tinham medo de deixar algum de fora, de se esquecer de algum. Então eles criaram ali um altar para o Deus desconhecido, para que se esqueceram de algum, que aquele esquecido tomasse aquele altar então e fosse reverenciado, adorado ali naquele altar. E aí Paulo vai pregar ali, não, só existe um Deus. Esse Deus desconhecido é exatamente o que eu vim pregar a vocês. E João, em outras palavras, está fazendo exatamente isso aqui, pontuando e enfatizando tantas vezes que o Deus da Bíblia, que o Deus de Israel, que o Deus dos profetas, que o Deus do Antigo Testamento é o único Deus, o Deus digno de ser adorado, assim como o seu Filho Jesus Cristo. E é isso que ele está ensinando, então, especialmente nos 4 primeiros versículos. E ele expressa no versículo 4 a sua alegria, o seu contentamento de saber que estes que estariam ouvindo a carta, essas cartas eram lidas nas igrejas, nessas casas onde o povo de Deus se reunia, de que esses que estavam ouvindo aquilo que ele escreveu, esses não apostataram, esses não desistiram, esses não abandonaram a fé, esses continuavam firmes. E ele vai falar no final da carta a respeito desses que apostataram, que abandonaram a fé. Versículo 5: E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ele vai novamente reivindicar a situação que nós temos falado aqui semana após semana, estudando a primeira carta, de que é mistério que o crente no Senhor Jesus demonstre amor pelas pessoas, especialmente pelos irmãos, mas por todos. Por quê? Porque o amor de Deus está em nós, porque nós somos imitadores de Cristo, porque nós temos o Espírito Santo, porque o amor é um dos frutos do Espírito, e porque Jesus amou. E se nós somos imitadores de Jesus, se nós somos embaixadores de Cristo, se nós somos aqueles que representam Cristo nessa terra, nós precisamos andar assim como Ele amou. Se Ele andou em amor, se Ele amou se Ele andou amando, nós devemos andar amando, nós devemos amar as pessoas. E quando eu falo amor aqui, querido, nós não estamos falando desse amor tão banalizado. Eu já disse isso semanas atrás, tão banalizado, eu amo. Não é desse amor que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de um amor verdadeiro, de um amor altruísta, de um amor doador, de um amor que dá sem esperar nada em troca, de um amor que contagia as pessoas, que impacta as pessoas e que traz glória para o nome de Deus. É desse amor que nós estamos
falando. É desse amor que nós estamos falando. É desse amor que João está falando. Então, esse mandamento não é novo. Esse mandamento não é novo. Ele constava da lei, ele constava do decálogo, e ele constava de forma muito mais forte a partir do Novo Testamento, a partir da pregação de Jesus Cristo. Jesus Cristo pontua em vários dos seus discursos a necessidade do amor fraternal. Então, esse amor demonstrado em nossas ações, esse amor que as pessoas conseguem enxergar, esse amor que não é só um sentimento dentro do nosso coração, mas que é um amor palpável, que é um amor que nós conseguimos enxergar, experimentar. Esse amor, é desse amor que João está tratando aqui no versículo 5, ok? Versículo 6. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então ele conclui aqui o versículo 5, dizendo que esse mandamento, que já é ensinado desde o princípio, é de que nós andemos segundo os seus mandamentos, de que nós cumpramos os seus mandamentos, de que nós obedeçamos aos mandamentos de Deus, e nós sabemos que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são custosos, e de que nós devemos obedecer a esses mandamentos, não por medo de algum tipo de represália, castigo, disciplina de Deus, mas que nós devemos obedecer esses mandamentos por gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós, para alegrar o nosso Pai, para trazer contentamento ao nosso Pai, ver que nós, os filhos, andamos na verdade e andamos nos seus mandamentos. Que alegria maior poderia ter o Pai, senão essa. Então, querido, versículo 7, ele vai quebrar, o tradutor foi muito feliz aqui na sua divisão, né? Ele vai quebrar essa linha de raciocínio que ele vinha falando a respeito do amor fraternal e vai novamente fazer a advertência a respeito dos falsos mestres. Observe, assim como eu disse no início, que existe toda uma coerência no discurso de João, desde o seu evangelho, passando pela primeira carta e agora na segunda carta, tratando do amor fraternal, tratando agora das heresias e dos falsos mestres. No versículo 7 ele vai dizer assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Então esses enganadores que têm saído pelo mundo afora, eles saíram da igreja, aquilo que João já havia escrito. Eles estavam conosco, mas eles não eram dos nossos. Então eles estiveram aqui, eles aprenderam a sã doutrina, mas eles apostataram, eles ficaram pelo caminho, eles desistiram da fé. E uma vez desistindo da fé, uma vez que nessa batalha espiritual, nessa guerra espiritual que nós travamos dia a dia, não há terreno neutro, quem não é por nós é contra nós. Aquele que não ajunta espalha, lembra? Então quem não é por nós é contra nós. Não existe um terreno neutro. Então aqueles que não estão pregando o evangelho da graça do Senhor Jesus, necessariamente estão pregando o falso evangelho, o falso ensino. Eles se constituem então falsos mestres, enganadores. Talvez seja a primeira vez que João vai usar aqui enganadores. Ele já havia usado falsos mestres, anticristo, né? Ele usou algumas vezes. Se trata das mesmas pessoas. O que ele está falando aqui é do ensino dessas pessoas, daquilo que essas pessoas ensinavam. E aí no versículo 7 ele vai dizer que assim como os crentes estavam cumprindo o ide do Senhor, ide por todo mundo, pregar o evangelho, os falsos mestres também faziam o mesmo caminho. Os falsos mestres também iam por todo mundo pregando as falsas doutrinas, tanto que hoje, no ano da graça de 2020, nós vemos falsos ensinos sendo pregados por aí. Então, foi uma caminhada paralela ao longo da história, né? Ao longo de toda a história. Mas veja você a preocupação de João com o seu rebanho, a preocupação de João com os crentes, de
tantas vezes, e quando eu reforço essa palavra, irmãos, essa frase tantas vezes, essa sentença, eu não estou aqui dizendo que João está sendo cansativo, que João está sendo repetitivo, no sentido negativo da palavra. Se João coloca tantas vezes nos seus escritos essa advertência, é porque de fato o risco era grande, era iminente. É porque de fato muitos haviam abandonado a igreja, porque o discurso do evangelho era muito duro. O discurso do evangelho era muito duro. Quantas e quantas vezes você não verá no Novo Testamento, especialmente nos evangelhos, Jesus pregando a uma multidão, e ao final da sua pregação, o texto dizia assim, muitos se apartaram, muitos se afastaram, alguns creram, mas muitos se afastaram. Você vai ver isso nos evangelhos, você vai ver isso em Atos, você vai ver isso em Atos 17, nessa passagem que eu disse agora de Paulo pregando em Atenas, Atos 17, você vai ver que ao final do discurso dele ali, sobre o Deus desconhecido, o texto vai dizer que alguns creram, mas que muitos disseram a Paulo, outra hora você fala sobre isso, outra hora nós vamos querer aprender sobre isso. Então, o risco era de fato iminente. Amados, nós estamos, Deus tem nos dado a graça de participar de um curso de pós-graduação em revitalização de igrejas, para a glória de Deus, e um dos nossos professores, reverendo Gedeias Duarte, nos fez um alerta de que, especialmente no continente africano e na Ásia, o número de crentes que tem se reconvertido ao romanismo é um número altíssimo, é um número muito grande. São pessoas que tiveram contato com a sã doutrina, são pessoas que tiveram contato com o evangelho, mas que por alguma razão estão retornando às suas origens. Em quase todas as cartas, eu vou falar em quase todas porque me perdoe, eu não me lembro aqui, sim, todas. Vou falar apenas das que eu me lembro, a que me vem à memória agora. Em quase todas as cartas são feitos alertas, advertências a respeito das heresias. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está advertindo a igreja de Corinto a respeito do retorno deles às práticas judaizantes. Quando nós lemos a carta aos Colossenses, nós vemos Paulo advertindo a igreja de Colossos de que os crentes de Colossos estavam voltando ao ascetismo, ao misticismo, à superstição. Quando nós lemos a carta aos Gálatas, Paulo é duro com os Gálatas. Vocês vão se lembrar lá em Gálatas capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos. É um risco iminente. É um risco que sempre houve. Paulo, no final da sua vida, vai fazer essa advertência. Lembra, escrevendo a Timóteo? Muitos dos que estavam comigo se foram. Me abandonaram o evangelho. Então, querido, se eu perguntar para você, talvez você se lembre de alguém que andou pela igreja, de que caminhou pela igreja e hoje professa uma fé diferente, antibíblica, herética, pagã, talvez ao romanismo, talvez ao kardecismo, às religiões de mistério, enfim. Todos nós conhecemos alguém assim. Então, a repetição, ela tem um caráter didático, ela tem um caráter de advertência, ela tem um caráter de urgência, porque essas heresias estavam batendo a porta, essas heresias estavam, de fato, tentando penetrar pelas portas da igreja.
Então, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, o aviso ou a sentença dura de Paulo, escrevendo aos Gálatas, ela percorre toda a história. Tomara não tenha eu pregado em vão. Eu fico triste, Paulo escrevendo, eu fico triste de sentir, de ter a sensação de que todo o meu trabalho foi em vão, de que vocês estão voltando às velhas práticas, aos velhos costumes, abandonando o evangelho genuíno, o evangelho do Senhor Jesus. Isso estava acontecendo aqui no final do primeiro século, aconteceu antes, aconteceu depois, acontecerá até a volta de Jesus Cristo. Lembram lá da parábola do semeador? A semente é lançada e ela encontra diferentes tipos de solo, né? As parábolas, elas não caducam. As parábolas, elas vencem as eras, os anos, os séculos. E num desses pontos da parábola, Jesus diz exatamente isso, né? Que essa semente cairia em alguns tipos de coração, onde ela começaria a brotar, onde ela começaria a germinar, mas que as ocupações desse mundo, as preocupações desse mundo, as distrações desse mundo sufocariam aquela semente, então, e ela ficaria pelo caminho e ela não nasceria, não chegaria à sua plenitude, né? Então, isso sempre aconteceu e isso sempre irá acontecer. Versículo 8: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Exatamente aquilo que eu disse, né? Acautelai-vos. Fiquem vigilantes, alertas para essas doutrinas que tentarão mudar a mente de vocês, o coração de vocês, enfim. Para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber esse completo galardão. Obviamente, João não está dizendo aqui a respeito de perder a salvação, não é isso que ele está dizendo aqui, perder, mas ele diz aqui, de forma clara, perder o galardão, né, que está prometido a todos os crentes, e realizado com esforço, muito provavelmente, a expansão do cristianismo, o crescimento do cristianismo que se dava nesses dias. E também podemos até inferir aqui que ele está tratando do crescimento individual, do crescimento espiritual, do crescimento de santidade mesmo, né? Cuidado para que vocês não percam isso, para que vocês não travem esse crescimento que é visível em vocês, tanto é visível em vocês que alguns versículos antes, versículo 4 ou 5, ele vai dizer do seu contentamento em ver que os filhos estavam firmes na verdade. Versículo 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ele vai reforçar aqui mais uma vez, então, o caráter, a autoridade messiânica de Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Falamos muito sobre isso nas semanas anteriores. É a defesa de João a respeito da divindade de Jesus Cristo. Versículo 10: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Vamos avançar pelo versículo 11. Porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. O que João está dizendo aqui, precisa ficar bem claro, entendido, até por conta da contextualização para os nossos dias, é de que naqueles dias, naqueles tempos, não haviam hotéis, não haviam pousadas como nós vemos nos dias de hoje. Assim como eu disse, os discípulos de Cristo estavam espalhados na diáspora, espalhando
pregando o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho do Senhor Jesus a todos os povos, a todas as regiões, mas haviam também outros grupos religiosos pregando o evangelho da mesma maneira, de cidade em cidade. Então, quando João escreve aqui que se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, ele está falando a respeito disso. Porque como não haviam hotéis e pousadas, as pessoas recebiam em suas casas os viajantes, davam pouso a elas, permitia que elas ficassem ali, que elas descansassem ali, enfim. Então João está dizendo, olha, se você receber na sua casa, acolher na sua casa, essas pessoas que trazem esse falso ensino, você está cometendo um erro terrível. Você está cometendo um erro terrível. O gnosticismo, o docetismo estavam sendo pregados pelos falsos mestres, pelos anticristos, pelos enganadores. Então o povo de Deus não deveria receber em sua casa essas pessoas que traziam esses falsos ensinos. Observe a carta como um todo, irmãos. Observe a carta como um todo. Paulo está escrevendo essa carta a uma igreja. Essa carta seria lida por alguém para os membros dessa igreja, num dos cultos, num dos encontros, seria pregada aqui, iria para uma outra casa, onde se reuniam crentes, e para uma outra casa, e para uma outra casa. Então a carta, ela se constitui numa advertência. Alguém pregando para a igreja que se alguém bater na sua casa, viu, fulano, pedir pouso lá, tiver de passagem, pregando falso evangelho, falsas doutrinas, e parar na sua casa e pedir para repousar lá, para passar, não deixe, você está correndo um risco. É disso que se trata aqui. Contextualizando, nós vamos receber em nossa casa pessoas que professam uma fé diferente da nossa. Não há problema algum. Nós temos amigos, familiares que têm uma fé diferente da nossa. Não há problema algum, desde que essas pessoas não tenham o interesse de trazer até nós o falso ensino. Desde que essas pessoas não tenham vindo com o objetivo de pregar um ensino diferente do nosso. A essas nós não devemos sequer dar ouvidos. Nós devemos ser amáveis, educados, mas nós não devemos dar ouvidos a essas heresias, a essas doutrinas diferentes das nossas. Porquanto, ou porque, aquele que lhe dá boas-vindas, no sentido de acolher, de ouvir, de ser amável a ponto de, não, vamos lá, o que você tem para me dizer? Me ensina isso. Essa eu não conhecia, me ensina essa doutrina nova. Esses se fazem cúmplices das suas más obras. Ok? Alguns comentaristas irão dizer que o grande problema de você receber na sua casa, sem citar nomes aqui, essas pessoas que vêm trazendo uma doutrina herética e satânica, porque aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado é satânico, é o anticristo. Então quem recebe essas pessoas na sua casa, ela erra duas vezes, segundo alguns comentaristas. Elas erram por trazer para dentro de casa alguém que traz um falso ensino e que pode de alguma maneira plantar uma dúvida na nossa mente, na nossa cabeça. E o mal maior, o prejuízo maior é para aqueles que estão à nossa volta e que talvez ainda não tenham sido alcançados pelo Evangelho, nossos vizinhos, que vão ver essas pessoas entrando na nossa casa, e essas pessoas podem usar esse fato como argumento para entrar na casa delas. Então elas vão bater no nosso portão e nós vamos deixá-las entrar. E aí elas vão falar sobre a doutrina delas, e talvez, se nós estivermos firmes na verdade, como diz os primeiros versículos aí da carta, nós negaremos, rejeitaremos aquele ensino, e até falaremos do evangelho para aquela pessoa. Ok, aquela pessoa sairá, baterá na porta vizinha, e talvez a pessoa nem o quisesse receber, mas abriu o portão para ver quem é, a pessoa vai falar, olha, eu estava aqui na casa do seu vizinho, agora ele é crente e me recebeu, por que você não pode me receber também? Então, convém que nós fiquemos atentos a isso,
vigilantes quanto a isso, porque segundo a Bíblia, João está escrevendo aqui de forma muito clara, aqueles que trazem esse tipo de estudo, esse tipo de ensino, eles são enganadores, eles são anticristo. Anticristo, irmão, é uma palavra suave, quase um eufemismo, para dizer diabólico. Quem não é por nós é contra nós. Então, nós não devemos suavizar esse anticristo. É grave aquilo que João está dizendo aqui. É diabólico, é satânico. É totalmente contra aquilo que o Evangelho nos ensina. É herético, é antibíblico. Ok? Então, muito atento. Estejamos muito atentos a isso. E João vai encerrar, então, a sua segunda epístola num tom desculpa a redundância, de despedida mesmo, porque João vai chegando ao final da sua caminhada, da sua vida, da sua jornada nessa terra, e ele vai escrever então: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então João tinha ainda a esperança de poder rever aqueles irmãos, de poder abraçar aqueles irmãos, de poder conversar com eles de forma presencial e não apenas por carta. E ele encerra dizendo: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Ou seja, nós, os crentes de todos os lugares, de todas as gerações, a igreja triunfante, a igreja invisível, ela constitui, ela faz parte de uma só igreja. Povos de todos os povos, tribos, nações, todos fazem parte de uma só igreja, de um só corpo. Essa é a mensagem de João aqui, então, finalizando a sua segunda epístola. Então, querido, a mensagem de João para a igreja do final do primeiro século, contextualizando para a igreja de hoje, ela se faz totalmente pertinente, necessária, porque a igreja de hoje, a igreja contemporânea, a igreja de uma forma geral, tem se tornado uma igreja fria, tem se tornado uma igreja em que os crentes são fechados em si mesmos, em que os crentes não se preocupam uns com os outros, em que os crentes não sabem a situação em que vive o irmão que está sentado do seu lado. Pasmem, numa igreja de 100 membros, que é a média de uma igreja presbiteriana no Brasil, numa igreja de 100 membros, não é raro você ver irmãos que não sabem o nome do irmão que está sentado do lado. Não sabe sequer o nome, quanto mais a situação que esse irmão está. Se ele precisa de um conselho, se ele precisa de um pacote de arroz, se ele precisa de uma oração, enfim. A igreja, de uma forma geral, tem se tornado pequenos grupos, pequenas igrejas dentro da igreja. Então essa advertência de João, de que nós devemos ter um amor fraternal, de que nós devemos cuidar dos nossos irmãos, e de que esse amor não pode ser só de boca, de que esse amor tem que ser demonstrado em nossos atos. A fé sem obras é morta. Então se faz totalmente necessário, atual, de que a igreja de hoje viva assim. Como se faz também atual a advertência de João a respeito dos falsos ensinos, das falsas mensagens. Eu poderia listar aqui uma infinidade de bobagens, baboseiras que têm sido pregadas nos púlpitos de igrejas espalhadas por esse Brasil. É unção de vassoura, é unção de óleo, é unção que protege contra a Covid, é unção que faz com que
a pessoa fica mais rica, é campanha para ficar rico, é campanha para ser liberto de não sei o que, é campanha para achar um amor, é uma baboseira que não encontra nenhuma base bíblica para ser pregada, mas que é pregada e que é ouvida e crida. Muitas pessoas creem nessas bobagens que estão sendo pregadas por aí. Então nós devemos ficar alertas, vigilantes, porque da mesma forma que tem muita igreja pregando heresia, tem muita igreja pregando o verdadeiro evangelho, não só presbiterianos. Quando a gente fala assim, parece que nós estamos defendendo a nossa denominação. De maneira nenhuma. Nós estamos defendendo, a nossa defesa é pelo verdadeiro evangelho, pelo evangelho da graça do Senhor Jesus. E existem outras denominações pregando o verdadeiro evangelho da graça do Senhor Jesus. Crentes alimentados, nutridos, glória a Deus por isso. Mas nós devemos ficar vigilantes, então, contra as heresias, contra os anticristos. Então isso tem que ficar muito claro na nossa mente para a igreja de hoje, esses dois pontos: amor fraternal e a vigilância contra os falsos ensinos, contra os falsos mestres. Para a nossa aplicação pessoal, irmãos, para a minha vida, para a sua vida, o recado que fica, a mensagem, melhor dizendo, que fica de João para mim e para você, é de que nós devemos obedecer aos mandamentos de Deus com alegria, com prazer, não por obrigação, mas com prazer, com alegria, em agradar aquele que morreu por nós. Assim como eu disse, os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus não são custosos. Então nós devemos cumprir, dentro das nossas limitações, os mandamentos do Senhor. E quais são os dois primeiros, e quais são os dois mandamentos que resumem toda a lei, segundo o nosso próprio Senhor Jesus nos disse? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao seu próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos exercitar isso na nossa vida pessoal. Se cada um de nós, membros do corpo, fizer isso, o corpo fará. Lembre-se de que nós somos uma instituição orgânica, dinâmica, viva, e que nós formamos o todo. Então, se cada um de nós fizermos, o todo fará. O todo fará. Então, amemos a Deus sobre todas as coisas, o nosso irmão, como a nós mesmos. E como aplicação pessoal também, nos vale o recado, a mensagem, o alerta, a advertência, de que nós não podemos dar ouvidos às falsas doutrinas, às heresias, às bobagens que são pregadas. Há um só Deus e um só Senhor, irmãos. Jesus Cristo não se deu em sacrifício para que nós sejamos prósperos. Jesus Cristo se deu em sacrifício para que nós sejamos salvos, reconciliados com Deus. Perdão, irmãos, éramos filhos da ira, inimigos de Deus, e pelo sacrifício remidor de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, hoje nós podemos nos alegrar, porque somos filhos de Deus. Amém? Esse é o Evangelho. Essa é a doutrina dos apóstolos. Essa é a fé que foi entregue aos santos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para que possamos então cumprir essa jornada, essa caminhada que nos está proposta. Semana que vem, se Deus nos der graça, nos der saúde, estaremos aqui trabalhando a terceira e última carta de João, e na outra semana iniciaremos então pelas epístolas de Pedro. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar finalizando esse tempo, e logo depois eu rogarei, invocarei a bênção do Senhor sobre a sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos porque a tua palavra mais uma vez foi lida e foi compartilhada nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor porque tem nos enchido de alegria e contentamento ver que os teus filhos têm andado na verdade, têm buscado a verdade, não têm se desviado do caminho
Nos alegramos por isso, Deus, assim como sofremos por aqueles que muitas vezes, Deus, dão vazão, dão oportunidade para as heresias, dão oportunidade para o evangelho de açúcar, um evangelho adocicado que não confronta, que não adverte, que não proíbe, e muitas vezes, levado pelos seus desejos pecaminosos, tem se entregado a esse outro evangelho, evangelho que, segundo João e segundo todos os outros apóstolos e discípulos, é um evangelho que de maneira nenhuma resgata o pecador. É um evangelho que de maneira nenhuma faz com que o pecador tenha paz com Deus, seja justificado em Cristo. Então, que no nome de Jesus, a tua graça, a tua misericórdia alcance também a estes e que eles possam então se converter dos seus maus caminhos. Queremos pedir ao Senhor também que nos dê uma boa noite, uma noite de descanso, um restante de semana na tua presença, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, debaixo da tua boa, soberana paz, e que Deus, se o Senhor nos permitir, que domingo estejamos aqui presencialmente para prestarmos culto ao Senhor e adorarmos ao Senhor na beleza da tua santidade. Que a tua graça, misericórdia, o teu favor alcance a cada um que nos assiste nesse momento e que eles tenham sido também, pela tua palavra, pela tua verdade, edificados. Essa é a nossa oração, Pai, que colocamos diante do Senhor pela mediação de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus é nosso Pai e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, irmãos, mais uma vez muito obrigado por ter participado conosco desse culto. Permanecemos ainda com a nossa escola dominical e com o nosso estudo bíblico das quartas-feiras apenas online, mas os nossos cultos do domingo à noite estão novamente presenciais. Então, se você me ouve nesse momento e ainda não é membro da nossa igreja, não conhece a nossa igreja, venha nos fazer uma visita, adorar a Deus conosco no domingo às 19 horas. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança exigidos pela lei do Estado, municipal, enfim, oferecemos toda a segurança para que você possa prestar culto ao Senhor aqui conosco no domingo às 19 horas. Um grande abraço e que Deus o abençoe em Cristo.